Versão brasileira, Herbert Richard. Tá aí uma coisa que eu não entendo. Como é que um criminoso do regime fechado passa a viver no regime semiaberto? O Zé Marreta é um criminoso, confesso, tem vários crimes nas costas. Então eu não consigo entender porque um cara desse está solto que nem um passarinho. Ele tem que na verdade era para estar engaiolado, a verdade é essa. Várias mortes nas costas. Então temos que conseguir uma prova que coloque o Zé Marreta de volta engaiolado. Consegui o novo endereço desse criminoso. Mora na rua Miraí, número 80. Então o seu objetivo, preste atenção. Ficar de mutuca de frente à casa e conseguir uma prova que coloque ele atrás das grades novamente. Esse é o nosso objetivo agora. Esse criminoso não pode estar solto, ele tem que voltar para o regime fechado. Então, vá de mutuca, vá direitinho, que se a gente souber fazer a coisa direito, a gente coloca esse camarada atrás das grades novamente. Então, eu confio na nossa competência, eu confio na minha e na sua competência. Vá de mutuca, que você consegue, vá por mim. Vamos colocar o Zé Marreta de volta atrás das grades. É o lugar que ele merece estar.
Música